Nossa história começa com o surgimento de um monstro horrível que nasceu da completa escuridão. Tinha uma aparência assustadora, com dentes enormes e afiados, e com vários olhos espalhados pelo seu corpo, podendo observar tudo ao seu redor. Era um monstro horrível, que ele era apenas saciado comendo almas humanas. E esse impulso, essa insaciável fome por almas humanas, fez com que pouco a pouco fosse dizimando os humanos, reduzindo muito a população. E nessa mesma época, ele se tornou o pior pesadelo deles. Esse monstro possuía 5 metros ou mais de altura, porém de suas costas exalava uma escura e densa fumaça, que possivelmente era tóxica, e essa fumaça fazia com que fosse quase impossível saber exatamente o tamanho dessa fera. Considerando que praticamente o seu corpo todo era feito de sombra, sua fraqueza era a luz, e portanto apenas aparecia assim que a claridade se dissipava. Mas bom, conforme foi passando-se o tempo, a sociedade evoluía, e esse monstro pouco a pouco também demonstrava ter cada vez mais consciência, além de ser apenas guiado por sua fome. Foi se tornando cada vez mais inteligente junto com a sociedade e pegando traços humanos até chegar nos dias atuais e se tornar um monstro em um corpo de garota. Claro que não era perfeito, ainda possuía seus traços de antigamente de forma de monstro, por exemplo, suas garras e seus dentes, que escondia ambos com mangas longas e uma máscara. Também devo dizer que nessa época, agora ela mais evoluída, não era mais controlada por seu impulso por fome. Conseguia apenas se satisfazer com uma alma por mês e, além disso, fazia de 2 métodos diferentes. Um método que era o mais sangrento e que ela não preferia muito fazer. Mas esse método, ela literalmente rasgava a boca da pessoa, enfiando a mão pela goela e agarrando a alma. E isso era um banho de sangue. O outro método era usando a sua sombra, que além de ser uma sombra viva, fazia o papel de separar a alma do corpo e assim facilitava e não deixava rastros. Além de ter a consequência de que de 2 em 7 pessoas mortas podia se tornar um morto-vivo, mas isso era temporariamente e as chances eram baixas. Bom, mas isso não era uma consequência de agora, e sim sempre teve. Só que antigamente, quando era um monstro, isso era muito mais frequente, já que matava mais de 50 pessoas cada noite. Mas bom, agora atualmente One Bite, sendo o seu nome atual, consegue viver pacificamente entre os humanos, controlando facilmente seus impulsos e aprendendo com os mesmos. One Bite curiosidades. Ela não pode fechar a mão em um punho. Isso se deve pelas garras dela, que ela não consegue fechar a mão em um punho. Outra curiosidade. A pupila dela é branca, justamente ela sendo um monstro das sombras, e a pupila branca serve para ela não absorver a luz. Já no escuro,
é justamente o contrário. E isso é devido à preservação de como ela era em sua forma monstruosa. Outra curiosidade é que sua sombra de dia se protege nela, na hospedeira, porém pela noite ela ganha mais liberdade, podendo ter vários tipos de formas diferentes, só que com os mesmos padrões, que seriam sem olhos e com dentes afiados. Como é a personalidade dela? Bom, ela é bem calma agora e tranquila, não se irrita facilmente com nada e nem se estressa. Ela não precisa se alimentar de alimento humano, já que é imortal. Mas se ela quiser comer, ela pode. E, sinceramente, sendo sua comida, digamos assim, favorita de degustar, é a pizza. Ela demonstra também sentimentos e emoções, só que não é nada exagerado. Ela pode mostrar sorrisos ou expressões mais simples e menos artificiais, porém é algo mais sério, já que ela ainda está no processo de aprendizagem sobre isso, observando os humanos e convivendo com eles. E, por último, gostaria de dizer também os nomes que teve conforme foi passando o tempo: Besta das Sombras, Monstro Devorador de Almas e Demônio da Noite. E atualmente é One Bite, o monstro em corpo de garota.